Aleluias, a paz do Senhor Jesus, querido, que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse dia de hoje. Hoje nós temos uma palavra de Deus para você, uma palavra vinda dos céus para edificar a sua fé. Amém? Permanece conosco até o final deste culto, nós vamos orar, estamos no propósito. Hoje é o nosso último dia da campanha de jejum e oração, a qual nós estamos orando pela nossa nação, temos orado pelas nossas famílias, temos levantado um clamor por vários tópicos que temos apresentado diante do Senhor. E creio que milagres já estão acontecendo, e creio mais ainda que milagres, muito mais milagres estão por vir. Amém? Se você tem algum pedido de oração, põe nos comentários aí. E logo no finalzinho nós vamos estar orando por você, pelos seus pedidos de orações. E você que vai estar ouvindo essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminha também para o maior de pessoas que você conhece aí, tá bom? Pelo IGTV, essa mensagem também vai permanecer gravada no nosso Instagram, no Instagram da Igreja Ministério Reconstruir. Eu quero ler um texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, que está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. E tendo também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Amém? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Eu vou reler aqui o versículo 8 ou 4, que diz assim: Os discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Isso me chamou a atenção. Daqui surgiu o tema da mensagem de hoje: sendo alimentados no deserto. Amém, querido? Guarda essa palavra. Sendo alimentados no deserto. Quem pode fazer isso? Essa foi a pergunta dos discípulos. Quem poderia alimentar esta grande multidão neste lugar deserto? Querido, o texto ele é muito claro. Jesus estava em um lugar deserto. Um lugar onde não havia nada. Não havia comércios, não havia padaria, não havia supermercados, não havia restaurantes, não havia casas. O lugar era deserto. Mas a Bíblia fala algo que me chama também a atenção, que diz aqui no versículo 2. Tendo compaixão desta multidão, ou melhor, versículo 1 diz assim: Naqueles dias outra vez reuniu-se uma grande multidão, e visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu tenho compaixão desta multidão, pois já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Se eu mandar eles embora com fome, eles vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Querido, sabe o que me chama a atenção na pessoa de Jesus, desse Deus maravilhoso? É que ele conhece cada um de nós. Jesus sabia que apesar de haver ali uma grande multidão,
Ele sabia que alguns que estavam ali moravam muito distante. Apesar de haver ali uma grande multidão, o texto fala 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Talvez idosos também não estavam na contagem. Alguns teólogos deduzem que havia aproximadamente 10.000 pessoas ali, no que se refere a essa grande multidão que estava com Jesus. E Jesus sabia que na multidão já faltava comida. Jesus, ele conhecia isso. Por quê? Porque ele é Deus. Nós estamos falando de um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Nós estamos falando de um Deus que ele sabe de todas as coisas. Nós estamos falando de um Deus que, apesar de ter uma grande multidão que crê nele, que o segue, mas ele conhece individualmente cada um. E ele sabe da necessidade de cada um. Mas olha que coisa maravilhosa, diz aqui no versículo 2: tendo compaixão da multidão. Jesus, ele não queria ali ter apenas servos. Ele não queria ter pessoas que estivessem ao dispor do seu reino. Apesar dele vir também com esse propósito. Mas Jesus, ele tinha ali pessoas que ele amava. Havia, a Bíblia diz, uma grande multidão que já estava com ele há 3 dias. E agora Jesus estava num lugar deserto com essa multidão. Agora Jesus estava com uma multidão que ele sabia que já estava faltando comida. Agora Jesus estava com uma multidão que ele sabia que se dissesse, olha, está na hora de vocês voltarem para suas casas, muitos deles iriam desfalecer no percurso, no caminho. Porque Jesus sabia que alguns deles moravam muito distante dali. Jesus sabia que havia idosos ali. Jesus sabia que havia mulheres cansadas, homens cansados, crianças ali. E por ele ter compaixão da multidão, ou seja, por ele se importar com a multidão, por ele se importar com as pessoas, por ele se importar individualmente com cada um, ele não quis despedir a multidão sem antes alimentá-los, sem antes fortalecê-los. Ah, Jesus, ele é maravilhoso porque ele é um Deus que ele faz a obra completa. Como assim, pastor? 3 dias aquela multidão estava com Jesus, sendo alimentados pela sua palavra. O homem espiritual da multidão, de cada um individualmente, estava sendo alimentado. As pessoas estavam sendo supridas espiritualmente pela palavra. As pessoas estavam sendo fortalecidas na sua vida espiritual. Mas Jesus, ele sabia que se tratava do ser humano. E que o ser humano, aquela multidão que estava ali, eles precisavam tanto do suprimento espiritual, como também agora do alimento material. E ele sentiu compaixão. Querido, eu quero falar para você. Eu quero falar para você que serve o Senhor Jesus. Eu quero falar para você que tem alimentado a sua vida espiritual. Eu quero falar para você que tem ouvido a palavra. Eu quero falar para você que tem orado. Eu quero falar para você que tem louvado. Eu quero falar para você que tem andado com Jesus há dias, semanas, meses e anos. Eu quero falar para você que Jesus, ele tem fortalecido a sua vida espiritual. Mas eu também quero lhe falar que ele também se preocupa com a sua vida material. Ele tem compaixão dos que o buscam. Ele tem compaixão dos que o servem. Observe que o texto não fala que a multidão sequer foi até Jesus pedir comida. Não. Mas o próprio Jesus se preocupou com a multidão. Esse Deus, ele não é um Deus insensível. Não. Ele é um Deus que ele sente compaixão de nós. Ele é um Deus que se preocupa conosco. Ele é um Deus preocupado com o nosso presente e com o nosso futuro. O nosso passado não importa, porque ele está decidido a perdoar as nossas falhas e os nossos pecados. Mas o seu presente é importante para Jesus e o seu futuro muito mais ainda, porque ele preparou para você vida eterna.
Mas pensando no futuro daquela multidão que estava com ele há 3 dias, ele decidiu, através da sua compaixão, que quer dizer amor em ação, ele decidiu suprir a multidão. Ele decidiu alimentar aquele povo. Ele sabia que o povo espiritualmente já estavam fortalecidos. Mas agora ele sabia que o povo precisava fortalecer os seus corpos. Jesus sabia que o povo precisava de alimento. Ei, querido, deixa eu falar para você que está preocupado com a sua família, com a sua casa, com os seus negócios. Jesus, ele sabe disso. Deixa eu falar para você que talvez está preocupado sem saber como irá alimentar a sua família daqui a uma semana, daqui a uns dias, daqui a uma semana, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Não te preocupa, porque se Jesus ele está contigo, ele vai suprir as suas necessidades espirituais e também as suas necessidades materiais. O salmista chegou a dizer que nunca viu um justo desamparado, ou seja, ele vai ser suprido espiritualmente, amparado pelo Senhor. Mas ele conclui o mesmo versículo dizendo: e eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. O Deus que supre a nossa vida espiritual é também o mesmo Deus que traz suprimento na nossa vida material. Aquilo que é necessário para você, Deus ele vai prover. Nem sempre ele traz aquilo que nós queremos, supérfluo. Não. Muitas vezes ele nos permite gozarmos de supérfluos. Bem verdade que ele pode nos proporcionar isso em alguns momentos. Mas aquilo que é necessário para você, Deus ele vai entrar em providência. E sabe o que é isso? Vida abundante. Vida abundante não é gozar de uma prosperidade financeira grande. Deus ele pode fazer isso também na sua vida. Mas vida abundante é você ter aquilo que é necessário, que é indispensável para a sua sobrevivência, que é importante para você. E isso o Senhor ele supre. E isso o Senhor ele entra em providência. Mas talvez você diga: pastor, mas o senhor não sabe como eu estou. Talvez você me diga: pastor, já estou desempregado, minha empresa está em falência, eu estou totalmente endividado. O senhor não sabe da situação a qual eu estou enfrentando. Observe o que os discípulos disseram a Jesus. No versículo 4, respondeu os discípulos a Jesus: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? A multidão estava no deserto. Ali não havia nada. Nem sequer lugar para comprar alimentos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus estava ali com eles no deserto. Ainda que você olhe para a sua vida e você só enxergue agora um deserto. Ainda que na sua frente esteja um deserto, atrás outro deserto, nas laterais você veja só deserto, ou seja, você não veja nada. Ainda que você não veja solução em nenhum lado. Mas Jesus, ele não te abandona no deserto. Amém. Jesus, ele está conosco no deserto. Aquele povo estava no deserto, mas eles não estavam sozinhos. Jesus estava com ele no deserto. Sabe o que é o deserto? O deserto é um lugar onde Deus ele manifesta o seu poder. O deserto é um lugar onde Deus muitas vezes nos leva para lá nós experimentarmos de milagres. Quando Deus nos leva para o deserto, ele não nos leva para nos matar. Ele nos leva para nos provar, para edificar a nossa fé. E o deserto é um lugar onde você vai experimentar milagres. Se você está no deserto, não tema. Se você vê um deserto à sua frente, a qual você terá que passar, não tema. Só não vá sozinho. Clame pelo Senhor para que Ele esteja contigo. E se você clamar, e se você buscar, certamente o Senhor estará contigo. E no deserto, esse Deus que supre a sua vida espiritual, é um Deus também que tem compaixão daquilo que é necessário para você, e Ele trará o suprimento. Ele trará a providência, por muitas vezes, de forma milagrosa. Porque quando lhe faltar tudo, quando você olhar e só enxergar deserto, aí, querido,
fica tranquilo, fique em paz, porque o Senhor ele vai entrar em providência. Jesus viu que todo mundo ali estava no deserto. Ele sabia que não poderia dispensar aquela multidão. Ele sabia que não podia mandar o povo embora. Porque ele sabia que se mandasse o povo embora, eles iriam desfalecer. Então, Jesus ele decide fazer agora algo chamado milagre. E aí Jesus ele pergunta aos discípulos, aqui no versículo 5, nosso texto base é Marcos capítulo 8, versículo 5. Olha a pergunta de Jesus. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam ele. Me diga uma coisa, o que quer dizer 7 pães? E o que representa alguns peixinhos? Em outro evangelho, 5 peixinhos, fala muito bem sobre isso, em outra narração. O que representa 7 pães e 5 peixinhos para uma multidão de aproximadamente 10 pessoas? Nada. 7 pães não daria nem para alimentar os discípulos de Jesus. O que dizer 10.000 pessoas? Mas, querido, deixa eu lhe falar outro segredo. O pouco que você tem nas mãos de Jesus, quando nós entregamos a Ele, Ele tem o poder de fazer um milagre da multiplicação. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Poucas vezes Ele vai usar a soma. Na grande maioria das vezes, Ele realiza a multiplicação. Ele pega algo tão pequeno e multiplica inúmeras vezes. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele pode pegar um talento que você tem e multiplicar isso. Ele pode pegar um recurso que você tem e multiplicar isso. Ele pode pegar uma ideia que você tem e multiplicar isso, onde vai proporcionar sucesso, trazer recursos e provisão para a tua vida financeira. Jesus disse: o que vocês têm aí, 7 pães e alguns peixinhos. Jesus disse: então traga a mim. Jesus faz uma oração, dá graças, e os 7 pães começa a acontecer um milagre chamado milagre da multiplicação. Os 5 peixinhos que são apresentados a Jesus, ele opera um milagre da multiplicação. E Jesus disse aos seus discípulos: alimentem a multidão. E eles pegam e começam a alimentar a multidão. Os cestos foram cheios e havia uma reposição de alimentos, e eles começaram a alimentar ali aproximadamente 10.000 pessoas. E a Bíblia diz aqui, no versículo 8, o povo comeu até se fartar. Olha que coisa maravilhosa. Eles estavam no deserto. Praticamente nada. Só apenas 7 pães e 2 peixinhos. Uma grande multidão de aproximadamente 10 pessoas. Jesus faz um milagre da multiplicação. E ele alimenta aquela multidão até o povo se fartar. Jesus não deu um lanche. Jesus alimentou eles até eles ficarem fartos. Sabe o que quer dizer isso? Comer até não aguentar mais. Ao ponto de dizer: não, já estou cheio. Já comi o suficiente, chega, não entra mais nada. O povo ficaram fartos e a Bíblia diz que Jesus então junte agora o que sobrou. E o que sobrou, que aqui a multidão de 10.000 pessoas não conseguiu comer, o que sobrou foi 12 cestos cheios. Como é maravilhoso andar com Cristo. Porque quando nós andamos com Cristo, nós não tememos o deserto. Como é maravilhoso estar com Jesus. Como é maravilhoso estar sendo alimentado por Ele. Porque Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Jesus, Ele se preocupa com o seu casamento. Jesus, Ele se preocupa com a sua vida espiritual. Jesus, Ele se preocupa com os teus celeiros, com os teus negócios. Ele sempre faz a obra completa. Amém? Sendo alimentados no deserto. Esta é a palavra de Deus para mim
E para você nesse dia de hoje, encaminhe essa mensagem, você que vai ouvir pelo canal do YouTube, encaminha para as pessoas que você conhece. Confia no Senhor. Você que está desesperado, extremamente preocupado, não te preocupas, porque Jesus, ele é mestre em nos alimentar no deserto. Ele é Deus, ele tem o poder sobre todas as coisas. Amém? E ele tem compaixão de você. Ele se preocupa com você. Que o Senhor te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.